Bom dia, com muita alegria que estamos iniciando o nosso programa de hoje, principalmente por este ano jubilar, em que estamos com o coração cheio de júbilos. Há pouco tempo, no mês de junho, celebramos o coração de Jesus, que é uma verdadeira festa do amor de Deus por cada um de nós. E é nessa alegria do Senhor, ainda também festejando o ano jubilar da Renovação Carismática Católica, que está celebrando 50 anos que a semente desta corrente de graças foi lançada aqui na Arquidiocese de Fortaleza. E então temos motivos muitos para louvar e agradecer a Deus. Também, neste momento de alegria, de júbilo, eu me lembro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, do qual tive também um contato muito grande, sendo inclusive formado espiritualmente pelo Monsenhor Jonas Abib. Por isso que nós estamos aqui há 37 anos evangelizando aqui através da TV Ceará, Canal 5, todos os sábados, às 7 horas da manhã. E é nesta alegria de júbilo que nós estamos recebendo aqui no estúdio o André Reis, ele que é um missionário de Deus e tem uma linda história do amor de Deus para ele e para a família dele. Não é isso, André? É isso, é uma graça estar aqui com o senhor, com vocês. Deus é providente, né? E Ele preparou esse momento para que a gente pudesse partilhar das graças que Ele faz na nossa vida, desde quando a gente nasceu até hoje. Então, você, tivemos partilhando um pouco antes da gravação, que você iniciou sua caminhada através da Canção Nova. Como foi esse início? Isso, eu fui conhecer o grupo de jovens de lá e foi tudo muito rápido, né? Acho que quando Deus quer fazer a obra, Ele faz da maneira dele, a gente não entende na hora, mas depois a gente vai amadurecendo, né? Eu fui conhecer, era um sábado, e desse sábado, no outro sábado, era o Queremos Deus, só que era o final de semana do Redão, que é o primeiro encontro vocacional para quem quer ingressar na comunidade, né? E eu fiz amizade lá com os jovens colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer o Redão. Eu disse, mas gente, eu estou chegando agora, nem conheço nada, nem conheço a comunidade direito. Não, vamos fazer. Lembra que ano foi? Foi, não lembro, foi acho que foi 2005, 2006, por aí. Sim. Foi o que o Queremos Deus até o Dunga teve aqui. Opa, me lembro do Queremos Deus com Dunga. Foi maravilhoso. Ainda no Castelão. Ainda no Castelão. Aí eu fiz o Redão, acabei fazendo o encontro da Canção Nova. Como é o nome do encontro? Redão, eles chamam. Redão. E é um encontro maravilhoso. E desse Redão, é como se eles lançassem a rede e trouxessem muita gente para dentro da comunidade, sabe? Fazer o caminho. Aí sempre tem muita gente, aí vai diminuindo para poder entrar depois, lá na frente, né? E eu fiz esse encontro, tive a graça, e eu digo que tive a graça porque foi um encontro totalmente diferente, porque para uma casa de missão que não era em Cachoeira Paulista, a gente teve a graça do Dunga estar aqui, né, no final de semana. Então, ele deu a formação para nós. Eu lembro que eu era muito jovem, eu só vi o Dunga na televisão, ou nos eventos Aleluia, no caso. E eu fiquei assim, né, extasiado, besta, porque ele ficou bem do meu lado, a gente fez uma roda, ele fez uma pregação maravilhosa que eu nunca esqueço até hoje. E no dia seguinte, botaram a gente para servir no Castelão, no Queremos Deus. Então você me viu lá pelo Com certeza, vi sim. E eu, quando terminou o domingo, eu disse, meu Deus, o que é que o senhor quer de mim, né? O que o senhor quer para mim? Porque de uma hora para outra eu estava na capelinha do bairro que eu morava, servindo com os jovens. No outro, assim, do nada, entre aspas, né? Porque é a providência de Deus. Eu estava ali servindo com o Dunga, servindo com a comunidade de Canção Nova, dentro do gramado. E no Queremos Deus. No Queremos Deus. Eu disse, meu Deus. Então, e depois daí eu entrei de vez na comunidade. Eu disse, se o senhor quer isso de mim, eu já entendi, né? Sim. E aí eu vivenciei muito a comunidade, a rádio na época que tinha. Os eventos, tinha muitos eventos na época, era bem movimentado, graças a Deus, e eu lembro que a nossa formadora, que era a Lara Gabatel, o senhor deve lembrar. Lembro. Era a Lara e o César. Ela dizia que a gente tinha experiência de um consagrado, porque a gente
praticamente que moravam os vocacionados lá na comunidade. Eu passava de 15 dias sem ir em casa, uma semana sem ir em casa. Mesmo, já dentro lá da comunidade? Dentro da comunidade, ajudando em tudo. Às vezes dormia no chão, colchonetezinho, quando não dava, sabe? Quando era corrido demais. Servia em tudo. Servia na limpeza, servia no palco. É um carisma Canção Nova, né? É um carisma. Você faz tudo. Aparece, tem hora que não aparece, é assim. E foi maravilhoso. Eu acho que Deus me formou bastante naquela época. Formou o André, que era jovem, para o André que hoje é adulto. Muitas das coisas que eu aprendi lá, eu vivo até hoje. Vivi quando eu não estava na igreja, do tempo da minha vida que eu passei longe. E eu creio que Deus me formou ali. Ele pegou aquele momento, aqueles anos que eu passei lá, para me formar, me moldar para o que eu precisava viver depois. E eu não fui para me consagrar, mas desde sempre eu trago aquilo que Monsenhor João nos ensinava, muita formação com ele, com o Padre Léo. Foi maravilhoso, foi um tempo de graça muito grande, né, para mim. Você falou Padre Léo, que já está no caminho dos altares, né? Se Deus quiser, irmão Seu Jonas Abib também vai nesse caminho, né, de santidade. Como foi assim tua experiência com o irmão Seu Jonas Abib? Eu tenho a minha experiência também que eu tive com ele, né? Aprendi muito com ele, né? E tem ainda assim uma saudade e um amor muito grande assim de filho, né? Monsenhor Jonas era santo, né? Eu não tive contato pessoalmente com ele, a gente tinha pelas formações de vídeo que ele dava para nós internamente. Quando eu cheguei aí lá na Canção Nova, ele não estava mais tão disponível, né? Sim. Mas as formações que ele dava para a gente, até hoje eu lembro que tinha uma pergunta que a gente se fazia, né? O que eu aprendi com o Monsenhor Jonas, o que eu aprendi com a Canção Nova. E cada um tinha que dizer uma frase, né? Sim. E o que eu aprendi lá, que até hoje eu vivo, que Deus é providente, tudo é providência, tudo é formação. Eles falavam muito pra gente, e eu nunca esqueci disso. Tudo Deus quer formar. Tudo que acontece, uma coisa ruim, o pneu furou, um voo atrasou, qualquer coisa, Deus está te formando naquilo que Ele quer que você cresça futuramente. Tem uma coisa que eu me lembro do Monsenhor Jonas Abib, que ele dizia assim: Ibiapina, Deus ele é providente, né? E ele também só dá aquilo que você está necessitando. Isso. Se você está precisando de uma caneta, ele te dá uma caneta. Quando acaba aquela caneta, ele dá outra. Ele não vai lhe dar várias canetas. Entende? Eu aprendi muita coisa com o senhor Jonas. Que a gente não guardasse. O que Deus dá para hoje, não guarda para amanhã. Não guarda para amanhã. Porque tem até uma história lá na Canção Nova que, no começo, eles ganhavam doações, né, para se alimentar. E deram uns peixes para ele, um peixe. Ia dar para eles comerem, né? Só que aí veio outra doação e eles guardaram o peixe para o dia de amanhã. Não, vamos pegar esse aqui, amanhã, hoje, amanhã já garante o da manhã, né? Só que o peixe estragou. Sim. Então ele trouxe isso para uma formação. Ele disse, a providência que Deus dá para a sua vida é para hoje, não é para você usar amanhã, não é para você deixar para futuramente. A providência sempre é para o dia de hoje. É para aquilo que você está precisando, para aquilo que você está pedindo necessitado. André, você é missionário, pregador, cantor, compositor e mais alguma coisa, né? Tudo que Deus mandar. Como é que nasceu esse teu carisma para pregação? A pregação foi depois de muito não dado a Deus. Sim. Porque eu não me via pregando, não me via na frente. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. Mas Deus foi formando, né? Foi amadurecendo isso. Ele me colocou primeiro na música, para depois me mandar para a pregação. Eu lembro que eu saí do meu grupo de jovens já tocando violão, cantando. E entrei na Canção Nova, demorei a entrar no Ministério da Canção Nova. Hoje eu vejo que era tudo Deus formando, né? Sim. E eu lembro que quando eu entrei no Ministério da Canção Nova de música, a minha coordenadora, na época, era a Raquelzinha, ela me deixou 3 meses só assistindo o ensaio. 3 meses? 3 meses. André, venha pra cá, vai ter ensaio tal dia, era toda quarta-feira. Sim. E eu era um estudante na época, não tinha dinheiro para ônibus, eu ia, às vezes, muitas das vezes eu vivia a Providência lá, porque eu ia só com a passagem de ida,
esperando que Deus desse a passagem de volta. Mas isso era a Canção aqui Nova? na Canção Nova daqui, de Fortaleza. Sim. E eu ia do mesmo jeito. Então tá bom, só dar uma obediência, né? Na época eu ficava muito chateado. Só que depois eu vi que Deus estava tirando de mim a humildade, né? Sim. Querendo que eu vivesse a humildade. E foram 3 meses. E ela tinha acabado de assumir, e eu disse, meu Deus, até ela pensar em me botar aí, eu já tô... Aí, só que ela com 3 meses, ela foi para outro cargo. Sim. E entrou outra. Aí foi quando eu comecei a servir, né? A cantar no ministério. E foi maravilhoso. E só que lá eu só cantava, ficava ali no meu cantinho, né? No pedestal ali, cantando. Fazia a sua parte. Fazer minha parte e ir embora. Só que depois, quando eu saí da Canção Nova, Deus começou a falar mais através das pessoas, né, e tal. André, vem pregar aqui pro grupo de jovens. Eu disse, não, mas eu não prego. Não, mas vem falar da tua experiência. Aí eu comecei. Aí Deus foi falando, ó, eu quero isso para você, eu quero que você fale de mim. As pessoas vinham falar para mim, ó, Deus está dizendo que você é um profeta, que você é um missionário. Ele quer que você fale da graça dele para as pessoas. Isso foi amadurecendo. Foi quando, em 2012, já fora da Canção Nova, eu decidi iniciar esse apostolado, né? Junto com a música. Eu gravei um CD na época, um CDzinho simples, e comecei a divulgar e começaram a me chamar para apresentar o CD, só que era uma desculpa para Deus, né? Hoje ele me usa mais como pregador do que ministro de música, do que cantor. E eu comecei a pregar. Comecei a viajar o Brasil, viajei por muitos estados, para televisão, fui muitas rádios e, graças a Deus, eu via muito a mudança da vida das pessoas, né, através daquilo que Deus fazia em mim. E a pregação nasceu assim, como um não para Deus, inicialmente. Sim. E hoje é a minha vida, né? Hoje é o que eu faço, é o que eu prego no meu trabalho, é o que eu prego com a minha família, onde eu estou, com a minha vida, né? Eu estou conversando com o André Reis e ele falou muito agora de conversão, né? E me veio na mente, lendo a história de Santo Antônio do Egito, considerado o pai dos santos, patriarca desses santos que vivem nos conventos beneditinos. E esse santo ele morreu com 104 anos. E quando ele estava já na hora da morte dele pela manhã, ele chamou os irmãos dele ao redor da cama onde ele estava e ele disse, rezem pela minha conversão, né? Um santo que morreu com 104 anos, pedindo para se converter. E isso é isso, essa conversão é todo dia, né? Olha, eu estou conversando com o André, mas eu vou fazer uma pergunta no segundo bloco, se a vida dele, ele teve alguma caída também, ou se ele afastou-se de Deus, depois voltou. Então a gente vai conversar mais um pouco. Vamos para o nosso segundo bloco. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. É uma alegria estar com você, com o nosso programa Semeando, e vamos continuar nossa partilha aqui com o André Reis, que está muito maravilhosa, e nós no bloco anterior encerramos falando de conversão, né? E aí, André, como é que foi essa sua caminhada de conversão? Você teve alguma caída? Teve algum tempo também que se afastou? Tive sim, tive 2016, depois de estar viajando bastante, em missão, já estava até bem conhecido, mais fora daqui do Ceará do que dentro, porque eu estava viajando bastante e fazendo muito discipulado, né, muita missão. Minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu tinha sido casado com a mãe da minha filha, e ela quis separou, então ficou aquela bagunça na minha vida, né? E eu, com a cabeça da época, estava com a agenda super lotada, graças a Deus, na época, né?
decidi dar uma parada na missão, dar parada na caminhada, não no eu ser católico, né? Porque eu já tinha experimentado de muita coisa maravilhosa, então eu sabia onde eu estava, né? Sabia onde meus pés estavam. Eu decidi, com a cabeça da época, se fosse hoje eu não teria parado, decidi dar uma parada até a minha vida se estabilizar de novo, né? Porque eu não sabia como é que ia ser, e minha filha é pequenininha, e realmente eu fiz isso em 2016, eu finalizei a minha agenda do ano e não aceitei mais nada. Fiquei o 2017 todo indo para a missa de domingo, não ia para grupo de oração. Fiquei meio que isolado. Fiquei só na minha casa, sem aparecer. As pessoas vinham atrás de mim. Isso, as pessoas vinham atrás ainda, Sim. mesmo sem eu divulgar nada, sem falar nada. Ficou todo mundo sem entender nada. E quando foi em 2017, no final do ano, eu decidi sair. Fui convidado para passar ano novo numa festa de ano novo de Réveillon normal do mundo e fui. Foi a porta de entrada. Sim. Depois daí eu entrei no mundão. Fui pro mundo, gastei tudo. Fim de ano, ano novo. Aí 2017, 2018, fiquei nessa brincadeira, eu fiquei 6 anos afastado. Sim. Vivi uma vida totalmente desregrada, totalmente triste, assim. Se fosse comparar com a vida que eu tinha tido em Deus, de tudo que eu tinha visto, experimentado, com as pessoas que eu tinha servido, os santos que eu conheci, eu estava vivendo totalmente o inferno. Levando quem eu pudesse para o inferno também, com a minha vida, com as coisas que eu fazia, bebida, sexo desregrado, prostituição. Quando eu falo de prostituição, não quer dizer que eu vendi o meu corpo, né? Mas a vida que a gente leva fora da castidade é uma prostituição, né? Que a gente está vendendo nossa dignidade. E muita farra, muita festa, tudo que... Eu só não usei droga, porque eu acho que graças à Canção Nova, no tempo de Canção Nova de formação... Ficou uma sementezinha. Ficou e eu me conhecia. Sim. Eu pude me conhecer mais. Então, eu sabia que eu era louco. Muito, muito louco mesmo. Então, se eu usasse droga, ia ser o meu fim. Eu tenho certeza até hoje. E, no máximo, eu fumava. Teve uma época que eu fumava. Quando eu bebia, ficava louco. Fazia de tudo. E fiquei 6 anos, assim, nessa distância. E o mais lindo, hoje eu até testemunho nas minhas pregações, é que quando eu estava bêbado, estava... louco nas noitadas, eu escutava a voz de Deus do jeito que eu escutava quando eu pregava, quando eu profetizava na vida de alguém. Sim. Eu escutava ele dizendo, meu filho, tá bom já, às 4h30 da manhã, eu louco, bêbado, ele dizia, meu filho, tá bom, vamos para casa. Aí eu ficava, como é que pode? Eu estar assim, no meio da perdição e Deus continuar falando comigo, né? E às vezes eu queria relutar, eu disse, não, mas tá bom, como é que eu vou para casa agora? Ele, não, vamos para casa. E muitas das vezes ele me livrou de morrer, de ser assaltado, Sim. dormir em calçada. Nunca fui assaltado, nunca ninguém mexeu comigo, ainda quiseram roubar um celular meu, só que, não sei, foi a providência de Deus, eu segurei na hora, foi a única vez. Sim. Mas... muitas vezes me livrou de acidente de carro, acidente de qualquer coisa. E Deus foi me livrando, né? E todas as vezes, eu via como Deus me amava. Sim. Mesmo estando assim longe. Eu chegava em casa porque nas fases eu estava lotado de gente do meu lado, né? Tinha muitos amigos, mas quando chegava em casa era aquele vazio, não tinha ninguém, era só eu e minha filha... E só me chamavam quando fosse para outra festa, alguém falava comigo. E eu vivi isso 6 anos. 6 anos. Hoje eu posso testemunhar, falo muito para os jovens sobre isso. Quando foi 2019, ainda no mundo, foi a minha última farra grande, assim. Foi antes da pandemia. Sim. E eu fui para aquele navio do Safadão. Passei do Hélio Safadão. Sim, sei. Ele tem um navio? Ai, tem? Tem. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Passei 3 dias lá, foi loucura. Fiquei um dia perdido, me acharam dormindo em cima da mesa, para você ter ideia. Sim. Porque o demônio dá pra gente, a gente se diverte ali, a gente aproveita, mas depois ele vem pisar, né? Ele veio para humilhar. E me acharam dormindo em cima da mesa, bêbado. Foi a minha última farra.
Depois, graças a Deus, veio a pandemia, em nome de Jesus, né? A gente passou, Sim. mas foi um meio que Deus usou para me aquietar. Foi isso e a minha esposa, a Sim. Cíntia, que a gente namorou quando a gente era adolescente. Sim. E a gente se encontrou, a gente começou a namorar, a gente casou no civil, porque eu não podia casar no religioso. Sim. E casamos. Ela, graças a Deus, é uma mãe para minha filha. E em 2022, cansado de bater de frente com Jesus, Uhum. ele sempre me chamando, porque sempre continuou alguém vindo, dizendo, André, tá na hora de voltar. Sim. André, vem de volta. Uhum. Vem aqui, tal. E eu sempre relutando. Já casado com ela no civil, em 2022 eu decido voltar. Sim. Porque eu dava 3 passos para frente e 8 para trás. E junto com ela também tem um testemunho maravilhoso, que ela foi protestante. Hoje ela é consagrada a Nossa Senhora, consagrada a São José. Sim. E ela caiu junto comigo, né? Sim. E Aí você, quando separou, não é? Você já tinha casado na igreja católica. Aí como foi a nulidade? aí quando foi na minha volta, Sim. a gente decidiu voltar para a igreja. Quem ajudou muita gente foi Padre Elano, da Paróquia da Glória. Tem ajudado muita gente, viu, Padre Elano? Ele ajudou a gente muito. Ele ainda não estava conhecido demais assim. Sim. Então foi maravilhoso a força que ele nos deu, né? E a gente, no começo, foi junto com ele. E numa das missas dele ele falou, parecia que estava falando para mim, né? Sobre a vida. O que é que adianta a gente estar caminhando e a nossa vida tá... A gente dizer que quer ir por um caminho e a nossa vida está seguindo por outro. Mesmo sem a força da gente. E era isso que eu estava vivendo, porque a gente estava vivendo fora da graça de Deus, né? Então eu fui atrás, fui no tribunal, conversei com as meninas lá, o padre olhou a minha história e disse, não, dá para você dar entrada. Então eu fiz todos os trâmites de entrada, demorou 2 anos, longos 2 anos e meio, não foi, amor? Mais ou menos. E 2024, com a graça de Deus, aí é quando eu digo que eu testemunho, que quando a gente faz a vontade de Deus, que a gente é fiel, Ele faz muito mais por nós. Porque a gente casou, dia 27 de novembro do ano passado, a gente casou. Sim. No religioso. A gente é consagrado a São José. A gente casou na igreja de São José, lá em Aquiraz, na quarta-feira, dedicada a São José. E hoje nós estamos vivendo a promessa de Deus, né? Porque eu vejo que Ele cuidou tanto de uma maneira maravilhosa e sobrenatural. Sim. Desde lá de trás, que é quando eu vejo que Deus me formou na Canção Nova, para tudo que eu tinha que viver, todos esses espaços de tempo, né? Principalmente o tempo que eu estava fora. E hoje o tempo que eu voltei para a igreja, né? Porque quando eu dei entrada no processo, eu anunciei que eu estava voltando para o discipulado, né? Para a missão. Sim. E com uma semana já tinham me chamado para cantar no Aleluia. Sim. O Wilde Fábio me chamou para cantar no Aleluia de 2023. Cantei no 2022, cantei no palco, no outro palco alternativo. Fiz um show lá, eu fiquei sem entender nada. Como eu não entendi nada lá na Canção Nova, que foi muito rápido, Sim. Na minha volta do mesmo jeito, que eu tinha 2 meses que estava voltando. Eu não sabia as músicas que estavam bombando da igreja, eu não estava entendendo nada, sabe? E Deus já me deu uma música, eu lancei uma música lá. Logo em seguida, eu fui indicado para o Troféu Louvemos de 2023, com duas categorias. Na século XXI, né? Na século XXI. Fui para lá, convivi com bastante gente. Convivi quase uma semana com o Padre Eduardo e a irmã. Sim. Acho que foi o maior prêmio que eu tive, porque ele nos acolheu lá, nos deu um estadia. Então, todo dia eu estava tomando café com ele, estava almoçando, estava jantando. Eu quero muito bem o Padre Eduardo. E foi maravilhoso. Ele foi que trouxe a renovação carismática aqui. E você senta 5 minutos com ele, você sai extasiado, porque é muita santidade, é muita verdade, né? Sim. Ali.
E eu não ganhei o prêmio no Troféu Louvemos, mas o meu prêmio que eu trouxe para mim foi essa convivência com ele, com o irmão Roberto Lestieri, o padre Roberto. O melhor prêmio foi esse. Com outros nomes lá também, muito maravilhosos, outros padres. E eu vejo que o cuidado de Deus com a gente, quando a gente confia, né? Aquela confiança que eu falei antes, ela é tremenda, porque ele se faz muito mais do que a gente imagina. Hoje eu vivo isso com a minha esposa, com a minha filha, a graça de ser fiel a Deus, a graça de confiar em Deus, sem ter medo, sem titubear. Eu passei 2 anos desempregado, eu trabalho embarcado, fico 28 dias no mar e 28 dias de folga. Ah, e tem isso também? Tem isso também. Sim. E a missão acontece quando eu estou aqui, assim, de sair para pregar. Lá Sim. eu faço a missão, eu prego como São Francisco mandava pregar, né? Sim. Com a vida. E eu vivo assim. Então, Deus está fazendo maravilhas, graças a Deus. Da maneira dele, eu nunca esperei. Eu fiquei 2 anos, como eu ia dizer, 2 anos desempregado. Nunca faltou dinheiro para pagar o nosso apartamento, nunca faltou comida, nunca faltou nada. Providência para mim, pergunte-me como. Sim. Se eu responder só pelo humano, eu não sei. Sim. Mas nunca faltou nada. A gasolina do carro nunca faltou. Você foi formado na Canção Nova que vive da providência. Isso. E a maior testemunho de Canção Nova é a comunidade que vive da providência, né? Isso. E isso, graças a Deus, formou tanto a minha filha como a minha esposa, que elas não conheciam dessa providência. Sim. E só fez a gente crescer mais, se unir mais. Porque quando a gente está em Deus, um desemprego desse, o meu foi violento, né, de 2 anos. 2 anos. Afasta, né, da separação, da tribulação. O nosso uniu ainda mais a nossa família, mostrou a força que a gente tem junto, mostrou o quanto Deus nos ama e quanto o cuidado dele é maravilhoso. Olha, nós vamos encerrar o programa e não posso encerrar o programa. Primeiro, ouvindo o seu testemunho, se eu te conhecesse nessa época das farras, eu dizia, esse cara não tem jeito. E muita gente disse isso, muita gente. Aí, te vendo o testemunho, isso serve para outras pessoas, outros jovens que estão vivendo essa vida, que para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Você vê que o testemunho do André, que foi realmente 6 anos mesmo Foi. Não quero nem dizer o nome, né? Mas foi resgatado e hoje é um homem feliz com a família, com a graça de Deus. Então, eu quero encerrar o programa você fazendo a oração final no nosso programa, já agradecendo a sua disponibilidade. O programa está sempre aqui à sua disposição, viu? Mas, para mim, foi muito bom essa convivência nossa, esse bate-papo, né? E espero que você volte outras vezes para a gente conversar sobre essas missões, essas viagens aí de pregação. Eu sei que a sua agenda aí é lotada aí, né? E, realmente, o povo é carente, o povo tem carência. São Eimar, São Curadares, ele escreveu, eu li um livro dele, ele dizia que ia chegar um tempo que o povo ia chorar atrás de ouvir a palavra de Deus. Estava cansado de ver as promessas dos homens, dos políticos, né? Mas que o povo hoje tem uma sede, principalmente aqui na nossa cidade de Fortaleza, quando nós reunimos quase 2 milhões de pessoas na caminhada com Maria, e muitos que vêm aqui a Fortaleza dizem, no meu estado não é assim, aqui realmente o povo é mais católico, é mais cristão, mas nós estamos precisando muito da paz aqui na cidade, transformar essa cidade de Fortaleza numa cidade da paz. Amém, é verdade. Eu que agradeço a graça de estar aqui, a oportunidade, pelo convite, né? Foi difícil, já tem mais de mês, né, que era para mim ter vindo, mas graças a Deus foi na hora certa, no dia certo. Eu só tenho a agradecer e dizer para você que está em casa, que está passando por alguma coisa, algo difícil com seu filho, com seu marido, financeiramente, creia em Deus, confia nele, espera nele, porque ele está cuidando de você. Se você confiar, se você esperar nele, com certeza ele vai te mostrar, não o que você está pedindo, mas muito mais daquilo que você precisa, ele vai te dar. Porque ele fez comigo, então ele vai fazer com você também. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe na missão e que realmente multiplique seus dons, que da pregação, que nós temos essa necessidade de pregadores. Amém. Temos carência de pregadores. É por isso que eu sei que você sempre, as pessoas ficam lhe
e procurando para ouvir a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado e vamos semear o amor, a alegria no coração do nosso povo. Até o próximo programa, se Deus quiser.